Som. Boa tarde, queridos amigos, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa classe bíblica. Você que já está se conectando, comece já a compartilhar esse vídeo, essa aula para os seus amigos, para os seus parentes. Aproveite esse momento que ele é único para você aprender ainda mais da palavra de Deus, ok? Nós vamos hoje abordar assuntos muito importantes, talvez até desconhecidos por muitos. Por isso que é importante que você mesmo esteja conosco, abra sua Bíblia e estude conosco a palavra de Deus. Estou aqui acompanhado do nosso professor Demilson. Boa tarde, professor Demilson, tudo bem? Boa tarde, professor Jaime, que alegria estarmos novamente aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus. É sempre um motivo de gratidão, reconhecimento e agradecimento a Deus por esta oportunidade. Com certeza, professor. E estamos avançando. A cada sábado que se passa, estamos aprofundando ainda mais o estudo da palavra de Deus. E hoje não será diferente. Então é importante que você esteja aí preparado, preparada, faça suas perguntas e assim que possível vamos respondê-las e assim chegamos no entendimento comum desse livro maravilhoso, a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Bom, sem delongas, vamos começar então, professor Demilson, com uma oração. Vou pedir para que o professor Demilson inicie com oração e assim vamos iniciar o estudo de hoje. Vamos orar. Você aí onde está, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar a Deus. Querido Santo e amorável Pai, estamos reunidos aqui em Teu santo nome para estudarmos a Sua Bíblia Sagrada. Nós agradecemos pela oportunidade deste grupo que está aqui reunido, o professor Jaime, eu, toda a equipe técnica que nos dá apoio aqui sempre, são inspirados por Ti também para realizar esse trabalho. Agradecemos, Senhor, por todos vocês, onde estiverem, que estão agora prostrados perante o Senhor para renderem graças e agradecimentos. Pedimos, Senhor, que ilumine a nossa mente, para que nós possamos abrir a Sua palavra e, ao estudá-la, entendermos mais a respeito de um assunto de grande importância que nós precisamos ter como uma verdade absoluta em nossa vida. Perdoe, Senhor, os nossos erros e as nossas faltas e salva-nos para o Teu reino, que eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor Demilson. Você que está aí em nossas redes sociais, já comece a compartilhar. Não esquecendo que estamos no Facebook da IAD Freguesia do Ó. Também estamos no Facebook da Classe Bíblica e também no YouTube, na página da IAD Freguesia do Ó, tá bom? Não esqueça de entrar lá, curtir e compartilhar essa aula com todos aqueles que você também quer estar conosco aqui no estudo da Palavra de Deus. Muito bem. Professor, me permite aqui, Claro. só fazer aqui algumas menções, né? Nós temos aqui a irmã Paula Matos, desejando um feliz sábado. Nós temos o Francisco Assis, nosso amigo querido, que tanto gosta do estudo da Palavra de Deus. Verdade. Não é? Nós temos a Ana Limaia, temos a Fernanda Beleze Zancan, lá no Paraná. Legal. Né? Temos o nosso professor querido, professor Túlio, também conosco, desejando uma boa tarde e um estudo abençoado. E temos aqui também, que eu gostaria de destacar, Sim, professor, o Fernando Veríssimo Souza, que é um amigo que aprendeu a gostar da nossa classe. Semana Legal. passada eu dei para ele o manual de estudos. Olha. E hoje o Fernando está completando anos de vida. Então eu Olha, queria mandar que um legal. forte abraço para o Fernando, que está lá em Avaré, com a família toda reunida. Fernando, que Deus te abençoe ricamente e continue com esse interesse maravilhoso que você tem na palavra de Deus. Deus o abençoe. Que legal, parabéns a vocês que estão aí nos acompanhando, tá bom? É uma honra, é uma alegria imensa tê-los aqui conosco, tá ok? Então fiquem aí, não saiam daí, que muitas coisas, muitas novidades boas virão aqui no nosso estudo de hoje. Bom, queridos, vamos então fazer uma breve recapitulação do que falamos na semana passada, eu juntamente com o professor Túlio, onde nós falamos um pouquinho sobre o sábado, né, sobre o mandamento esquecido, né? Então, enquanto a nossa equipe vai preparando aqui o slide daquele resumo do que nós falamos, né,
O estudo do sábado passado foi muito importante, pois ali mostrou para a gente que dentre os 10 mandamentos, existe um que infelizmente foi esquecido por todo o planeta, infelizmente, a grande maioria, que foi o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Tanto é que Deus já até sabia que isso iria acontecer, porque o quarto mandamento é o único e começa com a palavra lembra-te. Por quê? Porque Deus já sabia que em um dado momento todos iriam de alguma forma esquecê-lo, né? Mas, porém, queridos, esse dia, o dia de sábado, não foi estipulado lá na semana da criação, ok? Lá na criação do mundo. E foi observado por praticamente todos os personagens bíblicos que nós encontramos na Bíblia, inclusive o próprio Jesus, né? Muitas pessoas, muitos que se dizem estudiosos da Bíblia, alegam que Jesus aboliu o sábado, o mandamento da guarda do sábado. Muito pelo contrário, nós vamos ainda reforçar com algumas passagens do nosso estudo de hoje que Jesus observava e incentivava os seus seguidores a guardarem esse dia. E Jesus, como ele mesmo falou, ele veio para cumprir os mandamentos e não para revogá-los, para cancelá-los. Então é importante, queridos, que nós tenhamos esse fundo aí de preparo do estudo de hoje, que é a continuação do estudo que fizemos no sábado passado, falando da importância de se observar o sábado. E além disso, nós comentamos que a importância de você ter um descanso, de você ter um repouso, né, e que esse dia, o dia de sábado, é feito não para o nosso bem-estar, mas para o benefício e ajuda de outras pessoas, onde você reconhece a Deus como seu Criador, observando esse dia. Você pode sair com sua família, contemplar a natureza, você pode prestar auxílio ao próximo de inúmeras maneiras, enfim. O sábado é um dia deleitoso, um dia maravilhoso que Deus criou para o nosso bem-estar, né? E nós vamos, nessa tarde, falar um pouquinho agora do porquê houve a mudança desse dia que falamos na live passada, do sábado para o domingo. Claro, queridos, esse estudo aqui, ele tem um âmbito, além de esclarecedor para você, ele também é baseado, além da Bíblia, também na história. Então, muitas coisas que falaremos aqui, a história comprova através de livros, através de tudo o que aconteceu no nosso mundo, na nossa civilização, mostrando por que isso aconteceu. Inclusive, foi até uma profecia que a Bíblia deixou isso relatada para todos nós, né? Mas para começarmos aqui, eu vou fazer uma pergunta para o professor Demilson, né? Para nós introduzirmos esse tema. Professor Demilson, você já teve oportunidade de usar algo que foi falsificado? Teve uma vez, só para ter uma ideia, que eu usei um perfume, eu ganhei um perfume que eu pensei que era um perfume muito bom, um perfume de primeira, de marca renomada, e aí quando eu comecei a usar por alguns dias, eu comecei a sentir coceiras, eu comecei a sentir calafrios, eu comecei a perceber que ele tinha um cheiro forte de álcool e que o aroma dele passava rapidamente quando eu usava. Eu falei, não, você tem alguma coisa errada, ou eu tenho um problema comigo, ou tem um problema com esse perfume. Quando eu fui ver, tinha só o frasco, somente a capa de que esse perfume era bom, era importado, mas não, era falsificado. Professor Denilson, você já passou alguma situação semelhante a essa? Olha, professor Jaime, impressionante que eu tenho uma situação parecida com a sua, com perfume também. Eu trabalhava numa empresa a nível nacional, e eu precisei fazer um trabalho na cidade de Fortaleza, lá no Ceará. E cheguei lá, e à noite estava no hotel, sem ter o que fazer, e me falaram que tinha uma feirinha de venda de diversas coisas na frente do hotel, na beira da praia. E eu fui lá nessa feirinha, né, e comecei a andar lá, e estavam vendendo lá alguns objetos específicos ali do artesanato do Ceará, etc. E aí apareceu um menino com uns 3 pacotes de perfume importados, de marcas renomadas, etc. E ele não saía de perto de mim, e eu sei que ele queria vender o perfume por um preço mais ou menos 1/3 do que custava numa loja o perfume, né? E eu, meio desconfiado, etc., aí acabei me sensibilizando pelo movimento daquele garoto, etc., comprei o perfume, né? Assim que eu cheguei no meu quarto do hotel, eu abri o perfume, era um vidro só com água dentro, né? Então,
Foi uma sensação muito ruim, né? Ninguém gosta de ser enganado, né? Ninguém gosta de ser passado para trás. E muitas vezes, se a gente não toma todos os cuidados, né? Como, por exemplo, eu, de comprar um perfume, pagar o valor correto e comprar numa loja certa, fui comprar, digamos, do camelô ali na feira, acabei levando gato por lebre, né? Muito bem, professor. Talvez você também que está nos acompanhando também já passou por uma situação semelhante, talvez não com perfume, mas com outras coisas, né? É claro que nós aqui não defendemos, obviamente, o uso de coisas que sejam falsificadas, obviamente que não, mas eu dei esse pequeno exemplo e contamos essas pequenas histórias para mostrar para você que, da mesma forma que até hoje, ainda hoje, existem muitas pessoas que falsificam as coisas e nos oferecem, há também no mundo religioso um dia falsificado, professor Denilson, um dia que muitos veneram, Sim. muitos o adoram e seguem com sinceridade com isso, nós temos essa consciência, porém é um dia falsificado, e esse dia é o dia de domingo, guardado por maior parte da civilização humana como um dia sagrado, né, em comemoração a tantas outras coisas. E aí se faz a pergunta, Jair, mas na live passada vocês explicaram que, de acordo com a Bíblia, que o sábado é o dia verdadeiro de oração. E por que então o domingo, até hoje, nos dias de hoje, ainda vai durar isso por muito tempo, é o dia oficial, digamos assim, de descanso das pessoas, né? Então, essa e outras perguntas nós vamos esclarecer agora nos próximos momentos. Então é importante que você fique atento, atenta, e unicamente, né, baseado na Bíblia, na palavra de Deus, vamos responder a essas perguntas. Então, vamos lá, professor Demilson? Vamos lá, deixa eu só completar aqui, porque o movimento está sendo grande, as pessoas estão entrando, né? O Reginaldo Luca está aqui desejando uma boa tarde, a mesma coisa a Marina Margarete, a Ariana Lima, a Jo Campos, que é a nossa secretária, que faz tudo isso aqui funcionar, dando um suporte espetacular por trás, Gernita Moura, a Vanessa Nascimento, a Ana Helena Moulatlete, o Cleiton Guzmão. Então, as pessoas estão se unindo a nós aqui nesse importante estudo do dia de hoje, né, que vai coroar o estudo que foi iniciado na semana passada. Muito bem, professor Demilson. Agora, você que foi citado aí, compartilhe, tá? Dê seu like aí, dê seu boa tarde, seu feliz sábado e compartilhe esse estudo conosco, com todos, né? Lembrando que nossa base de estudos é o Guia de Estudos Ouvindo a Voz de Deus, tá bom? Se você quiser receber uma amostra desse estudo, por favor, deixe aí nos comentários que nós enviaremos para você digitalmente uma cópia para que você possa acompanhar também todas as perguntas e as respostas também. Então vamos à pergunta 1 de nosso guia de estudos, ok? Vamos começar, queridos, mostrando já logo no início todas as passagens que se falam, professor Demilson, sobre o domingo. Na verdade, queridos e queridas, a palavra domingo não existe na Bíblia, ok? O termo usado da Bíblia para se referir ao domingo é o primeiro dia da Perfeito. semana, ok? Talvez você já, a partir daí, você já comece a ficar um pouco assim, duvidoso. Por quê? Se você olhar as folhinhas de ano que recebemos aí dos mercados, dos locais onde nós frequentamos, você percebe que o vermelho está nos dias de domingo, né, professor Demilson? Exatamente. Dando a impressão de que a semana acaba no domingo, que a segunda-feira seria o primeiro dia da semana. Mas não, nós vamos ensinar aqui, mostrar para você que o domingo já é o primeiro dia da semana e que o sábado é o encerramento da semana como o sétimo dia. Então, a partir de você já começa a quebrar alguns paradigmas. Eu acho que o desafio, professor Demilson, da live de hoje é quebrar paradigmas, tradições, e principalmente tradições, no que se refere aos dias os dias que Deus determinou na criação, e que alguns deles são especiais, um deles é especial, que devemos dar toda a atenção, né? Então, na pergunta 1 que vamos projetar aqui, quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo, ou, melhor dizendo, do primeiro dia da semana? Então, temos aqui bastante passagens, eu vou ler algumas delas, para nós termos a noção de que
o que essas passagens falam sobre o domingo. E, aliás, professor Demilson, eu queria a sua ajuda também para que, Claro. juntamente com nossos alunos, possamos entender cada uma dessas passagens e compreender. Toda vez que nós lemos uma passagem aqui, você aí também deve se questionar. Em uma dessas passagens, se faz referência ou a recomendação de observar o domingo? É essa pergunta que deve aí permear a sua mente toda vez que lemos um desses 8 versículos a partir de agora, ok? Então vamos começar esse exercício? Vamos lá então. Agora vamos começar então com Mateus capítulo 28, verso 1, que diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, né? Aqui, bastante claro, né? Bastante claro, não tem nenhuma informação aqui a mais sobre isso. Simplesmente alegando que as Marias foram ver o sepulcro após o sábado, ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana. A próxima passagem está em Marcos, capítulo 16, verso 1, que diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Aqui também, no professor Demilson, também encontramos somente um relato, né, que após o dia de sábado, as Marias e Salomé compraram aromas para ali fazerem todo o tratamento do corpo de Jesus ali, na hora que, né, que fosse ali embalsamado. Perfeito, professor, e só reforçando o que já foi dito, em momento nenhum usando a palavra domingo, né? Ajustando o cronograma normal e natural da semana, do dia 1º ao dia 7º, de acordo com os dias da criação. É importante também, queridos, nós reforçarmos de que o intuito do estudo de hoje não é acusar nenhuma denominação, okay? Eu acho bom isso deixar muito claro, nenhuma das pessoas que observam aquilo que vamos falar aqui nos próximos slides, ok? Muitas pessoas sinceras, inclusive, serão salvas naquilo que elas acreditam, mas é importante que você que está nos acompanhando saiba a verdade de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Então vamos seguindo aqui. A próxima passagem está em Marcos, capítulo 16, verso 9. O professor Demilson pode ler para a gente, claro, por favor? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Obrigado, professor. Essa passagem é uma passagem importante, mostrando que logo que Jesus ressuscitou, isso foi no primeiro dia da semana, ele apareceu a Maria Madalena. Tá? De novo, aqui não encontramos nada que diz de que esse dia deverá ser observado porque Jesus ressuscitou. Só está dizendo que ele já havendo ele ressuscitado. Okay? Então ele ressuscitou no domingo, obviamente, mas em nenhum momento nós encontramos aqui a Bíblia ou o próprio Jesus dizendo que esse dia deveria ser reverenciado por Jesus ter sido ressuscitado. Isso só reforça que ele descansou no dia do sábado, né? Conforme a criação divina, conforme a criação que Deus executou no início deste mundo, né? Descansou no 7º dia. Então Jesus foi crucificado e foi morto na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Isso não significa que o dia de descanso, o dia que deve ser adorado, passasse a ser o primeiro dia da semana. Muito bem, professor Demilson. A próxima passagem está em Lucas, capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então aqui é agora já uma visão de Lucas, contando ali, de novo, relatando o evento ali das mulheres levando os aromas ali ao túmulo onde Jesus estava sepultado. Nada mais além disso. E João capítulo 20, verso 1, dizendo: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então percebam, queridos, que ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos ali visões de diversos apóstolos escrevendo sobre o evento ali
da ressurreição de Jesus e não encontramos nenhuma informação aparente de que houve alguma coisa que alterasse o dia de adoração. E agora vamos ler mais um verso, agora João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então aqui, mostrando de novo que logo no domingo os discípulos ficaram atemorizados com o fato de Jesus ter sido crucificado e morto. Eles não sabiam o que fazer, então eles ficaram escondidos, ficaram ali unidos ali, e até que Jesus fosse no meio deles e falou: gente, fiquem em paz, está tudo bem, tá bom? Nada mais além disso. Pedir para que o professor Demilson leia aqui agora Atos capítulo 20, verso 7. Ok, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Muito bem, essa passagem agora é um pouco mais à frente ali, após a ressurreição de Jesus, ok? Mostrando aqui que Paulo também, no primeiro dia da semana, tinha ali um objetivo, tinha ali uma meta a ser alcançada, né? E prolongou ali o discurso, a pregação dele até a meia-noite desse dia que seria domingo. Mas não encontramos também nenhuma referência aqui nessa passagem quanto à mudança do dia de guarda. E agora, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Aqui encontramos o apóstolo Paulo de novo, um dia de domingo, incentivando ali aqueles que estavam sendo convertidos a separarem com antecedência seus dízimos, suas ofertas, ali para a ajuda à comunidade da igreja daquela época. E também não encontramos nenhuma referência novamente que reforce a necessidade de mudança do dia de guarda. Então, queridos, chegamos à conclusão, professor Demilson, dentre esses 8 textos, que são os únicos textos em toda a Bíblia que falam sobre o domingo ou o primeiro dia da semana, nenhum desses textos nos dá ali indícios de que o domingo seria um novo dia de adoração no lugar do sábado. Perfeitamente. Então, inclusive, queridos alunos, a Bíblia também esclarece que o símbolo da ressurreição de Jesus é o batismo. Paulo discorre muito disso em seus livros, inclusive, e muitos amigos, muitas pessoas sinceras falam: não, a ressurreição nós comemoramos, nós guardamos o domingo devido à ressurreição de Jesus. Sim, Jesus ressuscitou no domingo, mas em nenhum momento ele disse que devemos guardar o domingo por causa disso, ok? Então, está mais do que claro aqui em todas essas passagens de que alguma coisa está errada, né, professor Demis? Alguma coisa está errada. Com certeza, chama atenção. Exatamente. Você que é sincero leitor e estudante da Bíblia, você que está conosco estudando a Bíblia, com certeza, ao você folhear as páginas do livro sagrado, vai realmente descobrir essa e outras verdades que a Bíblia deixa claro. Mas então, por que o homem insiste em não observar os mandamentos de Deus? Mas, queridos, na pergunta 2, já começamos a encontrar um pouco dessa pergunta, da resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer, né? O que aconteceria com a igreja cristã, ou seja, a igreja que Jesus fundou um pouco antes da volta da volta dele? O que aconteceria, né? Temos algumas passagens que nos mostram algumas dessas verdades. Então, por exemplo, ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Olha aqui, Paulo alertando, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha que passagem impressionante essa, né?
E aqui em Daniel capítulo 8, verso 12, aqui é uma profecia, o qual Daniel recebeu ali de Deus, dizendo: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Então, queridos, essa pergunta aqui nos dá o seguinte alerta, e vamos responder essa pergunta. A verdade, ou seja, seria jogada por terra, ou seja, todas as verdades advindas da palavra de Deus, em algum dado momento da história, professor Demilson, elas seriam o quê? Por isso que a Bíblia fala jogada por terra, seria, ou seja, ignorada, desprezada, né, excluída, para a entrada de outras normas, outras regras, outras orientações que não são bíblicas, não são da palavra de Deus. Professor, interessante, não é? A Bíblia é um livro tão espetacular que ele, além de nos dizer exatamente o que é a verdade, ele nos sinaliza para problemas que nós podemos enfrentar, né? Então, para isso existem os livros de profecia, para isso existem os evangelhos, para isso existem os profetas, porque ali nós contemos todas as informações necessárias do que devemos fazer, do que devemos seguir e, ao mesmo tempo, dos cuidados que nós devemos ter, porque as ameaças do espírito do mal, do espírito de Satanás contra o povo de Deus são constantes. E isso está previsto na Bíblia, conforme foi respondido agora nessa questão número 2, de que nós seríamos levados a acreditar em coisas não verdadeiras. Verdade, professor Demilson. Tanto é que isso é sabido, encontramos muitas profecias, especialmente o livro de Daniel e Apocalipse, dizendo que a igreja, né, fundada por Jesus, a igreja ali que Jesus deixou para que os apóstolos seguissem ali com a missão que Jesus deixou a eles de pregar o evangelho, ela seria duramente perseguida, né? Encontramos ali profecias por diversos séculos, a igreja seria perseguida, muitos ali seriam mortos por defender as puras verdades encontradas na Bíblia, a palavra de Deus, né? E no lugar dessas verdades, mentiras, né, costumes, práticas, tradições seriam incluídas na, na, na igreja como um todo e, de alguma forma, acobertando aquilo que a Bíblia sempre deixou revelado, mesmo em símbolos, né, professor Demilson? Então, exatamente. Não vamos entrar aqui em alguns detalhes das profecias, não temos tempo hábil para isso, teremos talvez em outra oportunidade, porém é importante que você saiba que, sim, em um dado momento, tudo que você conhece, o pouco que você conhece da Bíblia foi alterado, ok? E vamos então aqui entender, professor, como foi esse processo. Vamos lá. Claro, vamos entender. É só lembrando aos alunos, se eles quiserem fazer alguma pergunta para nós aqui, por favor. Se não pudermos responder aqui durante a classe, nós vamos responder depois, né? E já se somaram a nós aqui também o Francisco Costa, o Enio Silva, são todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito bem. Então, queridos, nós entendemos a origem, então, das mudanças da Bíblia e dos costumes que até hoje nós conhecemos, vamos nos primórdios, vamos entender pela própria Bíblia do porquê que isso aconteceu. Por que a Bíblia, a palavra de Deus, as orientações de Deus foram tão perseguidas, foram tão deturpadas. Então, nós encontramos na pergunta 3 duas passagens do livro de Deuteronômio que revelam uma grande verdade que até hoje é muito seguida e até difundida em muitos meios de comunicação. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, diz assim: guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante eles e desculto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. E agora, Deuteronômio 17, versos 2 e 3, complementa dizendo: quando no meio de ti, alguma das suas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, queridos, aqui nós já encontramos de que desde os tempos antigos, professor Demilson,
o homem já tem a tendência, devido infelizmente ao pecado, de se afastar de Deus e adorar as criaturas de Deus, e não o próprio Criador. Reparem, queridos, que lá em Gênesis 1, nós vamos abrir a Bíblia aqui, quando ali o escritor inspirado por Deus disse da criação da lua, do sol e das estrelas, ele não se refere diretamente a esses termos, ele fala Sim. o luzeiro maior para iluminar o dia. Exatamente, ele tomou esse cuidado. Exata, por quê? Porque já naquela época o homem já tinha tendência de adorar os astros, né, professor Demilson? Um dia desses foi ele embarcar no metrô e no trem e passava naquelas televisãozinhas lá direto, olha, siga o seu astro de hoje, o seu signo de hoje, né? E ali dizia ali pelo signo o que ia acontecer de bom ou de ruim na minha vida. Daí eu pergunto, será que isso realmente é válido? Com certeza não, né? E tudo isso é baseado exatamente em adoração aos deuses em forma dos astros. Então, a prática observada desde aquele tempo e até hoje, queridos, é adoração aos astros menos adoração ao verdadeiro Deus. Então, queridos, isso já é uma preliminar aí do que vamos falar aqui nos próximos minutos, tá ok? Professor Jaime, o que é um contrassenso absoluto, né? Se nós podemos adorar o máximo, né? Que é o Deus, o Criador da natureza, por que nós vamos adorar os astros, que é um detalhe, é uma parte do que ele criou de tão maravilhoso que tem nesse mundo? Não faz o mínimo sentido. Isso é justamente o que você disse, com a entrada do pecado neste mundo, com as tentações e com os desvios que Satanás busca na vida das pessoas, elas fogem de Deus e acabam indo por caminhos completamente diferentes do que Deus deseja para nós. Realmente, Deus não deseja isso, né? Ele não quer que você tire o foco nele, mas o homem, infelizmente, tira o foco em Deus e coloca em diversas coisas, infelizmente, né? Na pergunta 4 aqui, a gente aprofunda um pouco mais essa questão, ali já na época, nos tempos de Moisés, ali que a Bíblia nos deixou relatada, né? O costume do povo daquela época. Vamos ler aqui algumas passagens que indiciam disso. Então vamos lá, em Êxodo capítulo 16, versos 22 e 23, nós encontramos uma passagem que eu até li na live passada, mas que ela também é muito aplicada agora no dia de hoje. Diz assim: ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes eles: isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozei-o. E o que quiser cozer em água, cozei em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Aqui, queridos, essa passagem aqui diz que naquela época Deus enviava graciosamente, pela misericórdia dele, para o Senhor Demilson, o maná, o pão que caía do céu. E Deus ali já queria ensinar ao povo de que caía todo dia, logo de manhãzinha, esse pão para que eles se alimentassem, mas que na sexta-feira cairia o dobro, para que no sábado eles não tivessem o trabalho de recolher, já querendo ensinar a eles a importância da observância do santo dia do Senhor, o sábado, para não exercerem atividades que não seriam de adoração e de ajuda ao próximo com Deus instituiu no dia de sábado. E outra passagem que em Atos capítulo 15, verso 21, fala assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, queridos, respondendo a pergunta 4, o costume do povo de Deus nos tempos de Moisés era a observância de qual dia, professor Demilson? O dia do sábado. Dia do sábado. Dia do sábado. Né? Então, aqui a gente já começa a entender de que alguma coisa aconteceu. Por que na época de Moisés e da época, inclusive, de Adão e Eva, até então, até aquele dado momento, era observado o sábado, e por que hoje isso não acontece? O que aconteceu? Quais foram as consequências ou foram os motivos para que isso acontecesse? Mas antes de nós chegarmos realmente a essa resposta, vamos ainda dar mais uma vasculhada na Bíblia. É importante nós termos essa clareza. Na pergunta 5 aqui, qual era o hábito de Jesus, inclusive do apóstolo Paulo, o que eles tinham em comum? Eles, é interessante, vamos ler 2 passagens, e essas passagens parece que elas se encontram. Paulo não teve a oportunidade de ver Jesus vivo, né? Exato. Ele viu ali em visão, viu ali
Jesus na forma divina, o qual se revelou a ele quando ele era chamado ainda Saulo, e era perseguidor dos cristãos, mas os hábitos deles, tanto de Jesus como Paulo, em um dado detalhe é interessante. Vamos ler esses detalhes? Então, vamos lá. Em Lucas capítulo 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui, professor Edmilson, aqui nos diz que Jesus tinha aqui o costume, ou seja, era prazeroso, era algo do cotidiano dele ir à igreja aos sábados e estudar a palavra de Deus. Então, esse é o costume de Jesus que está aqui relatado na Bíblia. E em Atos capítulo 17, verso 2, agora, olhando agora na visão de Paulo, né? Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então aqui nós encontramos a mesmo costume de Jesus e Paulo aos sábados ir na igreja, discutir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam sedentas da verdade, né? Então, respondendo a pergunta 5 aqui, então qual que era o hábito de Jesus e do apóstolo Paulo? O que eles tinham em comum? Ambos observavam o sábado. Professor Jaime, isso aí confirma aquilo que nós já falamos hoje um pouco antes, em que se usa aquele argumento de que pelo fato de Jesus ter ressuscitado no dia de domingo, então o dia da guarda mudou, né, para este dia, saindo do sábado. Mas note, o apóstolo Paulo, ele não viveu com Jesus, ele é uma personagem bíblica importantíssima que viveu depois. Então, ele conheceu Jesus através da representação divina de Deus na vida dele, de Deus através de Jesus falando diretamente com ele naquele momento em que ele foi convertido. Então, se ele seguiu todos os princípios do cristianismo, os princípios de Jesus, e Jesus já havia subido ao céu, não haveria sentido do apóstolo Paulo estar pregando num dia de sábado. Ele estaria pregando num outro dia. Então fica evidente que não existe suporte bíblico para essa mudança do dia do sábado para o domingo através da morte de Jesus, porque passada a ressurreição de Jesus, num dia de domingo, como nós lemos, tudo continuou como era. Ele não modificou o dia de guarda, o dia que eles iam à sinagoga ou iam às igrejas a adorar, era o dia de sábado, conforme está provado aí no livro de Atos. Muito bem, professor Demilson. E além do mais, queridos, não vamos esquecer que quando os apóstolos escreveram os livros acerca da história de Jesus, isso foi muito tempo após, né? Em média, Exatamente. de 14, 15 e até mais anos após eles terem vivido com Jesus, foram que eles escreveram os livros falando dos costumes deles, né? Do costume de Jesus e dos testemunhos maravilhosos que eles testemunharam, testemunhos oculares, milagres de Jesus. Então, eles não escreveriam para o algo que não fosse do cotidiano e da rotina deles. Verdade, professor. Podemos pegar o exemplo do evangelista Lucas, né, que era médico, mas era tinha a história como um hobby na vida dele. Era um historiador também, Lucas. E Lucas não conheceu a Jesus. E Lucas tem uma das narrações mais belíssimas dos evangelhos sobre a vida de Jesus. E nós já lemos passagens, inclusive hoje aqui, de Lucas se referindo à prática que Jesus usava da adoração, da pregação e da guarda no dia do sábado. Muito bem, muito bem. Então vamos... Professor, vamos só lá. Antes de seguir aqui, tem gente aqui chegando, a Tânia Regina Maurício, aqui tem uma pessoa que eu acho que você conhece, Suelen Graton Rossi. Conheço, muito bem, minha esposa. A esposa do professor Jaime. Beijo. Ivete Horvat, espero que tenha... Robert. Isso. Que tenha pronunciado aqui corretamente. O Ionel Tuléu, amigo nosso também. Sejam todos bem-vindos e vamos continuar aqui o nosso estudo, que está muito empolgante e interessante. Vamos lá. Nosso tempo está correndo aí, mas tem muito que aprender. Aguenta aí. Vamos mostrar ainda muitas verdades da palavra de Deus. Na pergunta 6, então, queridos, aqui, o próprio Jesus, né, no momento que esteve aqui na Terra, deixou também muitas orientações, muitos alertas a todos nós referente a esse assunto. Então, vamos ler aqui em Marcos capítulo 7, versos 6 a 8.
quanto aos costumes, às práticas de algumas pessoas que não têm nenhum fundamento bíblico. Olha o que ele fala aqui. Respondê-los, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Jesus aqui ele é até um pouco duro, dizendo assim, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais o que? A tradição de homens. E aí, complementamos aqui em Marcos capítulo 7, verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui, queridos, nós percebemos que Jesus, igualmente a nós, até hoje, lidamos com a palavrinha, professor Demilson, que é difícil de tirarmos muitas vezes nossas mentes, nossas rotinas, né? Que chama-se tradição ou costumes, né? Só respondendo a pergunta 6 aqui, Jesus respondeu aqui, em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É comum, professor Demilson, muitas vezes é algo normalmente prático e costumeiro, nós seguimos as tradições de nossa família, né? Dos locais onde nós viemos, da cultura onde nós vivemos, e às vezes algumas coisas passam de pai para filho, de avô para bisavô, de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho, e isso vai seguindo no nosso gênero, nossa sociedade e, consequentemente, nossa vida atual, muitas vezes. E quantas vezes, professor Demilson, nós nos pegamos falando e praticando coisas que não tem sentido nenhum realizar, né? Não tem sentido nenhum a gente praticar, mas é porque o meu pai sempre fez, a minha mãe sempre fez, meu avô sempre fez, e eu faço. Eu acho isso certo. Então, Jesus, naquela época, já debatia com os fariseus, com os doutores da lei, certas práticas que não tinham fundamento nenhum. E agora, colocando isso na questão bíblica, né, biblicamente, na questão espiritual, temos muitas práticas, até hoje, exercidas, que não tem nenhuma base, em que você, se abrir a Bíblia, você não encontra nada que fale sobre aquele assunto, né? Então, a gente aqui, Jesus já debatia com isso, e aí, queridos, entra essa questão de doutrinas de homens, ou seja, os homens quiseram criar suas próprias Bíblias, os homens quiseram criar suas próprias regras e tradições que se dizem corretos, e assim a sociedade até hoje segue. Então, agora vamos entrar na pergunta 7, exatamente no ponto focal do estudo de hoje, dizendo por que então houve a mudança do sábado para o domingo e quando que isso aconteceu. Então, queridos, na pergunta 7 aqui tem um texto dizendo claramente, e isso pode ser provado em todos os livros da história humana que nós encontramos, que um rapaz chamado Constantino, ele era um líder na época ao qual ele viveu, e esse Constantino, queridos, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, ele era um dos líderes ali de Roma. E ele, de alguma forma, queria unir dois grupos, professor Demilson, que sempre entravam em conflitos. Por um lado, o povo judeu, que observava o sábado, e por outro lado, os próprios romanos e outras civilizações que adoravam aos deuses, especialmente ao deus Sol. Então, queridos, Constantino, ele fez ali uma, digamos assim, ele fez ali um grande, ele deu ali um grande checkmate. Ele foi muito inteligente, porque uma das coisas que ele conseguiu fazer, que até hoje, né, é o grande conflito, você não pode, sabe aquela famosa frase, olha, futebol, religião não se discutem, né, e política não se discutem. E até hoje esse texto ele é uma máxima muito bem aplicada. Por quê? Porque, no caso, nessa época, Constantino quis juntar a igreja com o Estado. Ele quis unir o útil ao agradável. Então, para agradar, como diz o ditado, tanto gregos como troianos, ele introduziu oficialmente a observância do domingo do ano 364 depois de Cristo, chamado Concílio de Calcedônia. Então, Constantino pensou assim, olha, queridos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instituir o domingo como adoração ao Deus Sol e, ao mesmo tempo, a ressurreição de Jesus no lugar
o santo sábado instituído pela Bíblia. Olha que sacada, professor Demilson, olha que sacada perfeita ele teve nisso. E dessa forma, ele se converteu à Igreja Romana, se tornando ali um dos principais líderes e influenciando toda a liderança da igreja cristã daquela época para a observância do domingo. Então, queridos, aqui nós já começamos a ter uma noção bem interessante, que a igreja, inclusive a Igreja Apostólica Romana, guardava o sábado. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas é fato. É a verdade. Igreja, por muitos séculos, guardava o sábado. Um pouco antes desse concílio ter sido validado, alguns guardavam o sábado e o domingo. E aí, com o concílio executado e essa lei observada, todos passaram a guardar oficialmente o domingo. Então, querido, aqui nós até contamos aqui até alguns textos, especialmente do catecismo, diz assim: o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Está aqui escrito no Catecismo da Igreja Católica, e isso não está escrito na Bíblia. E aí as pessoas começaram a seguir isso, colocar em prática, e até hoje é a prática e costume de muitas pessoas sinceras que querem ser fiéis a Deus. E, queridos, para deixarmos isso um pouco mais didático, vou pedir para que a nossa equipe aqui projete o slide dos 10 mandamentos, que nos mostram aqui as principais diferenças entre o que está escrito na Bíblia, segundo Êxodo capítulo 20, versos de 3 a 17, e segundo o catecismo que nós encontramos ali na tradição cristã. Então você pode reparar aí, ali na sua direita, à sua esquerda, a comparação entre os mandamentos, professor Demilson. A gente repara que há grandes diferenças, né, professor Demilson? Me ajude aqui, por exemplo, olha só. O primeiro mandamento, segundo a Bíblia, não terás outros deuses diante de mim. Nós já encontramos, segundo o catecismo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui já mudaram completamente. Se você perceber aí, o terceiro mandamento do catecismo, guardar domingos e festas. Onde está escrito isso na Bíblia segundo o livro de Êxodo? Em nenhum lugar, queridos. Então a gente percebe ali... Nem em Êxodo e nem em outro livro da Bíblia. Né? Exatamente. Então a gente percebe aqui, queridos amigos e alunos, que esses mandamentos, segundo o catecismo, foram escritos pelo dedo do homem e não pelo dedo de Deus. Então perceba que, por exemplo, o segundo mandamento aí, que proíbe a adoração de imagens, foi retirado. Olha só que interessante. Por quê? Porque em um dado momento eles começaram a adorar imagens. Né? O terceiro mandamento da Bíblia se tornou o segundo, e o quarto passou a ser o terceiro. Olha só que bagunça. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. E para conservar o número dos 10 mandamentos, o 10º mandamento original da palavra de Deus, da Bíblia, foi dividido em 2. Que é que não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Todos eles estão no último mandamento. Então percebam, queridos, a grande sacada ali que a igreja mais o Estado tiveram para assim colocarem a verdade e deitarem a verdade por terra. Outra coisa interessante nessa mudança, professor Jaime, é que nós já estudamos, né, a lei moral, tivemos uma aula só sobre isso, algumas semanas atrás, e lá nós mostramos para vocês que os primeiros 4 mandamentos eram da relação do homem para com Deus, e os outros 6, né, seriam a relação do homem para com o próprio homem, com o seu próximo. E aqui é interessante, o 4º mandamento fala, pelo catecismo, fala honrar pai e mãe, quer dizer, já é mais uma das distorções mencionadas aqui, porque isso não é uma relação do homem para com Deus, é uma relação do homem para com o homem mesmo, né? A relação de uma pessoa para com seus pais. Então, houve um embaralhamento da lei moral, da lei divina, da lei dada por Deus a Moisés, do Monte Sinai, escrita pelo próprio dedo de Deus numa pedra. Então, houve embaralhamento, a confusão, e Constantino, aproveitando-se desta situação, que é uma situação em que
ele estava reprimindo os cristãos, né? Com mortes, com perseguições e assim por diante. Houve um interesse muito mais político para que ele pudesse ter apoio para a governança militar dele, porque os romanos eram fortemente militarizados, para apoio a essa governança. Então ele fez um meio termo. Tá bom, então vamos compor dessa maneira. Eu apoio vocês, os cristãos, não vou persegui-los mais, mas em compensação vou guardar o dia do domingo aqui, porque temos todo esse embasamento que nós estudamos aqui e assim por diante. Então, a partir daí, e pelo fato também da mãe de Constantino, Helena, ser cristã, e ela ter influenciado e pedido a Constantino que não perseguisse os cristãos, de alguma forma, tudo isso foi colocado ali, digamos, numa grande panela de interesses mexido e deu essas distorções que não estão referendadas, não são encontradas na palavra de Deus. Muito bem, professor Demilson, muito bem explicado. Então, querido, você que talvez hoje, talvez nunca tinha reparado nesses detalhes, comece a reparar. Será que tudo que nós fazemos hoje é realmente de acordo com a palavra de Deus? Será que eu hoje estou andando conforme assim diz o Senhor? É importante, queridos, que você seja sincero em sua vida, sincero em seus pensamentos, suas decisões e tome uma decisão. Será que estou seguindo a tradição de homens ou seguindo a tradição ou seguindo o mandamento de Deus? Assim como a irmã Ivete Robert aqui muito bem comentou, Deus não muda. Exato. Né? Eu muito sou bem. o Senhor nosso Deus, eu não mudo. Então, se Deus não muda, por que sua lei seria mudada? Por que seus mandamentos seriam alterados? Né? Então, aqui a gente já começa a reparar que realmente teve aí, infelizmente, o dedo do homem nas tradições, influenciando a santa palavra de Deus. Né? Então, assim, claro, com respeito a todos aqueles que até hoje observam o catecismo, temos um enorme respeito e admiração por essas pessoas que são fiéis, que são sinceras naquilo que elas acreditam, mas temos que falar a verdade. A verdade por mais sinceras e fervorosas que essas pessoas sejam, elas não estão de acordo com a sede do Senhor, a palavra de Deus. Então, o irmão Leonel, o Léo está aqui conosco, também disse: a guarda do domingo é uma tradição dos homens, assim como o professor Jaime nos explicou, né? Que existem tradições que não são leis, não são regras, não são verdades, são tradições que as pessoas vão seguindo ao longo do tempo. E o Ionel também diz: catecismo contém os mandamentos dos homens. Desculpe, o catecismo contém os mandamentos dos homens com suas tradições e dogmas, mas sem um claro assim diz ao Senhor. Exatamente, não tem um embasamento, não tem a concordância bíblica. E aí, queridos, para complementar essa informação, muitas igrejas evangélicas, né, que observam o domingo, elas não encontram embasamento para defender também essas teorias. Né? Eu acho uma coisa até louvável da Igreja Apostólica Romana, que eles dizem claramente, você abrir uma Bíblia católica, professor Demilson, e abrir também outros livros que falam sobre o catecismo, deixa bem claro, olha, foi alterado sim do sábado para o domingo. Eles deixam isso muito claro. Porém, se você for em outras linhas agora evangélicas aí que espalhadas pelo mundo, eles encontram N motivos e tentam acusar dizendo que é somente a ressurreição de Cristo e assim por diante, e não reconhecem que isso foi uma alteração histórica que aconteceu e profeticamente ditado pela Bíblia, né? Então, para complementarmos esse tema, na pergunta 8, a gente, só para confirmar, para reafirmar o que nós já falamos na live passada, quem instituiu então, portanto, a observância do sábado e quando que isso ocorreu? Então, nós lemos Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, diz assim: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou desse dia e toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, complementando agora em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia
é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, queridos, respondendo a pergunta 8 aqui, marcando verdadeiro ou falso, quem realmente instituiu a observância do sábado? Foram os judeus no Monte Sinai? Não, falso. Foram os romanos na Palestina? Também não, falso. Foi então quem? Foi Deus na criação deste mundo. Então, queridos, o sábado não foi, diferentemente do domingo, instituído por adoração pelos homens, assim foi pelo próprio Deus e nosso próprio benefício. Tá? Então a Bíblia é muito clara nesse assunto. Por mais linhas de raciocínio que nós encontramos, inclusive, professor Demilson, existe até alguns teólogos nas suas melhores intenções, colocando isso aí em debates atuais, mas se nós olharmos todas as evidências que eles coletam e demonstram sobre isso, não são evidenciados relatos bíblicos sobre a questão da mudança do dia de guarda. E a última pergunta do nosso estudo de hoje é uma pergunta intrigante, uma pergunta que você deve fazer também para você ir na sua casa, onde você estiver. Quem deve ter, então, a prioridade em nossa obediência, em nossa vida? Será que é a tradição de homens ou é o mandamento do Senhor? Vamos responder? Em Atos capítulo 5, verso 29, diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Paulo aqui ele é muito claro ali, Lucas, né, ao escrever o livro de Atos, deixou ali o relato de Pedro, deixando bem claro essa decisão deles. E em Tito capítulo 1, verso 14, diz assim: E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, a Bíblia é clara em dizer que antes importa obedecer a Deus e não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Isso está cheio por aí, professor Demilson, infelizmente. Verdade. Muitas pessoas sinceras estão nos covis desses grandes líderes pregando mentiras, afirmando mentiras que, se a pessoa com sinceridade e oração abrisse a Bíblia, descobriria a verdade que Deus tem revelado para elas. Sabe, professor, eu fico pensando, não é? O nosso papel aqui, né, em colocarmos esses pontos todos da Bíblia, é mostrarmos o que está escrito na palavra de Deus. Mas nós gostaríamos muito que você, que está aí nos assistindo, que você olhasse e tirasse as suas próprias conclusões. Nós não estamos aqui para mudar a opinião de ninguém, nós não estamos aqui para dizer que nós somos donos da verdade, de forma nenhuma. A todo momento, quando nós oramos, ou quando nós abrimos este livro sagrado, que é a Bíblia, nós queremos apenas a verdade. Então, o que nós pedimos a você, que você que está buscando conhecer a palavra de Deus, buscando conhecer a verdade, que você medite em tudo isso que nós estamos falando aqui. Se você ainda tiver alguma dúvida, nos procure. Nós podemos novamente estudar com você a palavra de Deus, olharmos versos específicos, contextos históricos específicos para ajudar que você entenda e você, através do Espírito Santo de Deus, tire as suas próprias conclusões. Muito bem, professor Demilson. E nosso último slide, antes de nosso compromisso, nós vamos mostrar para vocês, pela história, algumas das mudanças ocorridas ao longo da história em relação aos mandamentos, aquilo que a Bíblia estipula, só para você ter uma ideia, como nós até hoje somos impactados e influenciados por todas essas decisões. Então, vamos projetar aqui algumas mudanças ocorridas na história durante um período de 1650 anos. Então, aqui temos cerca de 30 alterações que até hoje afetam a sua vida. Eu vou dar aqui algum exemplo, Professor, alguns exemplos. Desculpa, não quero lhe interromper, apenas lembrando, quem está com o nosso manual de estudos, na página 111 e 112, essa relação que o professor Jaime está destacando, muito importante, está lá.
Então, você pode acompanhar lá. Se não, ele vai mencionar aqui alguns destaques importantes para você. Muito bem, muito bem. Obrigado, Desculpe, pela lembrança. Está no apêndice daqueles que têm um estudo de forma física, impressa, ou então eletrônica, está ali no finalzinho do seu guia de estudos. Então, por exemplo, olha só. Orações por mortos. Quando começou isso? No ano 300 depois de Cristo. Ou seja, antes não existia isso. Um dado momento foi instituído, foi colocado ali como uma ordem de se fazer e começou a ser feito. Por exemplo, a prática do sinal da cruz, a partir do ano 300 depois de Cristo. É interessante, queridos, quando eu estou no ônibus voltando do meu trabalho e passa aqui perto do cemitério de Freguesia do Ó, as pessoas fazem o sinal da cruz diversas vezes, né? E eu fico olhando assim e pensando, por que a pessoa já parou, por que ela está fazendo isso? Elas não sabem responder. Com todo respeito, é claro, eu olho, observo, né? Mas por que ela está fazendo aquilo? Simplesmente por uma tradição humana colocada no ano 300 depois de Cristo, né? Então aqui, por exemplo, a utilização de velas de cera. A igreja não usava velas de cera principalmente para os seus cultos, para funerais e afins, por exemplo, né? Outra coisa interessante aqui, o item número 6, é veneração dos anjos e de santos e a utilização de imagens no ano 370 depois de Cristo. Então, a igreja, na sua origem, não adorava santos, não adorava anjos, né? Logo depois da efetivação da guarda do domingo. Olha só, não é? Exatamente. 6 anos depois que foi sacramentado no concílio de Laodiceia. Muito bem observado, professor Demilson. E olha só, aqui também nos encontramos no item 7 aqui, né? A exaltação de Maria, mãe de Jesus, a expressão mãe de Deus, no ano 431. Então, até então, Maria era considerada uma mulher que fez seu papel e fez muito bem, como usada por Deus para criar o salvador do mundo, mas até então ela não era adorada como santa. Olha só que interessante, queridos. Né? O item 10 aqui, a doutrina do purgatório, ou seja, as pessoas seriam punidas ou ficariam no estado de limbo ali até sua decisão, após elas morrerem, se iam para a salvação ou para a perdição. Né? O título, item 12, de Papa ou Bispo Universal, ou seja, ali começou-se ali os trabalhos do Papa, né? Que Papa em italiano significa pai, ou seja, aquele que está no lugar de Deus. Então, tudo isso começou no ano 607 depois de Cristo. Então, percebam, queridos, que tudo isso tem uma tradição. Se nós formos um pouco mais à frente, a partir do item 13 ali, a gente começa o item 15, primeira canonização de santos mortos, feitos pelo Papa, pelos papas na época, né? O celibato dos sacerdotes que não podiam se casar, por exemplo, também nós encontramos isso não tem sido nenhum momento da Bíblia, né? Proibido o acesso aos leigos da Bíblia, e assim vai, né? O item 22, olha que interessante, confissão auricular de pecados ao sacerdote em lugar de Deus. Isso começou através de Inocêncio, no concílio de Latrão, no ano 1215 depois de Cristo. Ou seja, queridos, ali foi instituída a tradição de se confessar ao Padre do que se confessar para Deus. E além disso, ser cobrado por isso, né? Você teria que pagar por isso para garantir sua salvação. Então percebam que tudo isso que até hoje nós conhecemos e vivemos e vivenciamos são puras tradições. E que a igreja, no seu início, era uma igreja pura, uma igreja que observava os mandamentos de Deus, uma igreja sincera que queria ser fiel a Jesus. O professor Demis tem mais um comentário? Perfeito. Sobre esses itens? Esses itens aqui são muito importantes. Obviamente, a gente não tem o tempo necessário para falar sobre todos eles, mas é importante que vocês depois leiam calmamente, porque vocês vão ver todas as distorções que foram feitas aí, a inclusão de livros apócrifos na Bíblia, além dos 66 que estão no cânon inicial da composição da Bíblia, né? E tantas outras coisas que se tornaram tradições, né, humanas e não baseadas na verdade bíblica. Verdade. Temos aqui alguns comentários para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, né? O Francisco, meu querido amigo, diz assim: olha, infelizmente, irmãos, aqueles que têm o poder de mudar as leis têm tentado acabar com os mandamentos de Deus e acabar com o Evangelho. Verdade.
Verdade, Francisco. Muito bem realmente, escrito. Muito bem escrito. Realmente, até hoje, os grandes líderes do mundo têm tentado omitir a verdade e colocado as suas mentiras. Então, fiquem alertas, tomem cuidado, vigiem. Com esse apelo, queridos, nós vamos aqui encerrar a nossa classe hoje com o nosso compromisso de fé. Então, você, ao nós lermos o compromisso, ao você ver o compromisso aí na sua telinha, que você possa colocar hashtag eu aceito, ou levantar sua mão dizendo sim, eu aceito as verdades da palavra de Deus. Vamos fazer juntos os compromissos. Vamos lá? Vamos lá. Creio então que não existe base bíblica para a observância do domingo. Hashtag eu creio. Eu creio. Eu creio nisso porque não está escrito na Bíblia. Queridos, se alguém da live aqui trazer uma passagem da Bíblia mostrando que o domingo é o dia de observância, eu serei o primeiro a observá-lo, o primeiro a guardá-lo. Eu também. Faço aqui o desafio ao Seríamos vivo. dois aqui. Nós dois tragam na Bíblia provando que o domingo é o dia de guarda, que eu serei o primeiro a observá-lo, né? Segundo item, rejeito o domingo como o dia do Senhor porque é uma imposição humana. Hashtag eu creio. Não foi instituído por Deus, foi pelo homem. Então, prefiro obedecer a Deus do que aos homens. O terceiro e último compromisso. Confirmo o sábado como verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Hashtag eu creio. Eu creio. Eu creio também Amém. que o sábado é o dia de Deus e nós devemos observá-lo até, inclusive, na eternidade. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida. No próximo estudo, o professor Demilson, o professor Túlio falará sobre um assunto muito importante que está em alta em nossos dias, sobre a sua saúde. Como vai a sua saúde? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o seu bem-estar? Aquilo que você deve comer, beber, o que você deve fazer com o seu corpo? A Bíblia tem muitas respostas sobre isso, então não perca a live do sábado que vem, muito importante sobre princípios da saúde, ok? Nós vamos esperar por você. Então, nesse instante, eu convido a você, onde estiver aqui, feche seus olhos e vamos fazer a oração em agradecimento às grandes verdades que Deus tem revelado na sua vida. Vamos lá? Oremos então. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor, mais uma vez, mostra as suas verdades em nossas vidas. E talvez, ó Pai, ainda temos em nosso coração, em nossas vidas, muitas tradições, muitos costumes que muitas vezes não são do teu agrado, não são da tua vontade. E pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor transforme nossas vidas, perdoe nossos pecados e abra nossos olhos para sermos fiéis e sinceros àquilo que o Senhor tem deixado escrito em tua palavra. Ajude, ó Pai, a quebrarmos esses paradigmas, quebrarmos essas barreiras, essas tradições, esses costumes e ser, Senhor, fiéis a Ti e não aos homens, porque sabemos que os homens são falhos, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia e quer um dia nos salvar de todo esse mal, de todo esse pecado e nos levar às mansões celestiais. Nos dê uma semana abençoada em Tua presença, é que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia e até a próxima.